gravar também antes que eu esqueça. Eu sei que a dificuldade de acesso à internet não foi resolvida aí entre ontem e hoje, pelo menos na outra aula que eu estava dando anterior a esta, os alunos queixaram bastante acerca da transmissão, então já fica registrado que essa aula, novamente, como todas as aulas, ela será gravada e depois eu vou subir para o YouTube e para a plataforma. Controle de presença hoje de novo, eu vou flexibilizar, tá? Então fiquem à vontade se alguém tiver com alguma dificuldade em relação à transmissão, que esse vídeo depois vocês poderão assistir, não tem problema. Mas enfim, antes da gente entrar na nossa aula de hoje, bem, e fique à vontade para habilitar a câmera, quem tiver aí a coragem, enfim. Hoje eu queria começar a nossa aula de uma maneira um pouco diferente, porque hoje, e de forma muito simbólica, existe uma concomitância entre duas datas especiais, né? A primeira data é o Dia do Estudante, que é uma data pela qual eu parabenizo, né, todos e todas, nessa maravilhosa possibilidade dentro da nossa vida, que são os estudos, né? E, enfim, o que pode desenvolver e nessa formação desse caráter do indivíduo, né? Dessa formação intersubjetiva, dessa formação do conhecimento, dessa transmissão de conhecimento entre nós, né? Eu nessa figura como professor, mas aprendendo sempre e muito com vocês. Então, parabéns para vocês. Eu também não deixo de ser estudante e jamais deixarei de ser estudante por esse amor à academia, né? Por esse amor à pesquisa, enfim. E também, além do Dia do Estudante, nós temos hoje a celebração do Dia do Advogado, que aposto que daqui a pouco nós teremos aqui inúmeros advogados, inúmeras advogadas que sairão dessa sala de aula, excelentes profissionais. Com toda certeza nós nos encontraremos aí nos fóruns, às vezes do outro lado, às vezes talvez, por que não, do mesmo lado, para estar sempre tentando se alcançar o que a gente imagina como parâmetro de justiça. E eu falo que a data de hoje é muito simbólica, por quê? Porque tem um jurista uruguaio, e quando vocês forem realizar o julgamento do exame da ordem, da OAB, se ainda continuar esse ritual, creio eu que continuará, né? Desde a época do meu avô e até hoje, meu avô advogado, as pessoas, né, as pessoas que estão prestando juramento, elas ganham ali um quadro. Antigamente era um quadro, agora é um um folhetinho, né, dos 10 mandamentos da advocacia. Esses 10 mandamentos da advocacia foram escritos, né, na verdade é um livrinho, eu digo pelo tamanho e não pelo conteúdo, que é um grande jurista falecido, claro, uruguaio, que é o Eduardo Coulter, né, o Coulter, né, enfim, advém do francês esse sobrenome, a gente tem cada um aqui uma forma de pronúncia, mas é Coulter, tá? Via geral. E o que esse jurista, dentro desse livreto, que contém 80 páginas mais ou menos, que chamam os mandamentos da advocacia, do advogado, ele vai expor lá os 10 mandamentos. E eu queria compartilhar aqui qual que seria esse primeiro mandamento. E assim, por isso que eu falo que é algo totalmente simbólico, e eu gostaria de fazer aqui a leitura, mesmo que de forma breve, antes da gente começar a nossa aula, tá? Então, os 10 mandamentos do advogado e da advogada. Primeiro mandamento, que guia, né, que deve ser o ponto, a chave para a nossa profissão. Primeiro mandamento, estuda. Então, o direito se transforma constantemente. Se não segue seus passos, serás a cada dia um pouco menos advogado, advogada. Então, o que ele está querendo dizer aqui é: continuem sempre estudando, independentemente se vocês agora na graduação, pós-graduação, lato sensu, depois estrito sensu, profissionalmente falando, os casos vão bater aí no escritório de vocês. Se não for para a parte privada, como eu sei que é a intenção de muitos, também, posteriormente, depois de uma aposentadoria, vocês podem também fazer o exercício da advocacia. Então, querendo ou não, que sirvam esse primeiro mandamento como guia para as nossas
vidas. Então, eu parabenizo novamente todos e todas pelo Dia do Estudante e a gente vai parar dessa conversa mole e vamos entrar no nosso tema da nossa aula de hoje, que é um dos temas mais legais, um dos temas que eu mais gosto de forma pessoal, que são as nossas figuras, nossos princípios, né, do nosso direito contratual. Na aula de ontem, eu fiz uma introdução acerca dessa questão do constitucionalismo como norte para o nosso direito, em especial para o nosso direito civil, e essa questão dessa reprodução da Constituição Federal, de alguns conceitos específicos da Constituição Federal, nossa solidariedade constitucional, nossa dignidade da pessoa humana, enfim, esses valores que servem como norte para o nosso Código Civil de 2002. E dentro dessa construção, falei ontem do Luiz Edson Fachin, falei do Gustavo Tepedino, que guiam, né, essa escola do direito civil constitucional aqui no nosso ordenamento jurídico brasileiro. A gente vai entrar nos nossos princípios, a começar pelo nosso princípio da autonomia privada. Tem gente ainda hoje que, dependendo aí da doutrina que vocês estudarem, que vai chamar de autonomia da vontade. Como eu falei para vocês, essa questão da autonomia da vontade, ela está superada. A própria ideia de autonomia privada, ela também começa a estar superada no conceito, no momento histórico da contemporaneidade, mas ainda hoje a gente utiliza em grandes autores, né, o princípio da autonomia privada, e a gente vai começar com eles. Mas antes, aproveitando essa aula um pouco poética, vamos dizer assim, eu gostaria de falar um pequeno excerto do Jean-Jacques Rousseau, que ele vai falar para nós que o ser humano, verdadeiramente livre, apenas quer o que pode e faz o que lhe agrada. Então, o que isso quer dizer? A gente vai reproduzir esse ideário do Jean-Jacques Rousseau e nessa autonomia da vontade, no contexto russoniano, para o nosso direito civil. Então, o nosso contrato, ele está situado no âmbito de dos direitos pessoais. Então, a gente tem uma inafastabilidade dessa importância da manifestação da vontade sobre esse contrato. A nossa vontade, né, essa manifestação dessa vontade, vai ser o nosso próprio elemento que vai dar ali uma mola propulsora desse ser humano em relação às demais espécies que vivem com ele, né? Sobre a Terra, ou seja, até mesmo no momento, como a gente falou lá do nosso contrato social, dessa ideia do indivíduo que se organiza em sociedade, ser um indivíduo contratual, e essa manifestação de vontades vai ser o diferenciador, e aqui novamente eu falo para vocês da importância dessa aula de fatos jurídicos, fatos humanos, ato jurídico, negócios jurídicos, que eu posso dar para vocês se for o caso, que vai ser o diferenciador, essa manifestação da vontade, dos fatos humanos, que podem ser vistos como atos jurídicos ou atos jurígenos, como eu falei para vocês, numa linguagem mais do Ponte de Miranda, em relação aos fatos sociais, que são os fatos jurídicos em sentido estrito ou em stricto sensu, na linguagem do latim, tá? Na verdade, o que a gente vai constatar é que o nosso negócio jurídico, ele é um verdadeiro instrumento, ele é um verdadeiro meio para a manifestação dessa liberdade humana, e essa manifestação de vontade vai ser a raiz dessa liberdade humana. E o Castro e Bravo, que é um grande doutrinador que trabalhou de forma específica essa questão do contrato, foi uma leitura obrigatória que eu tive numa disciplina no mestrado, ele vai falar para nós que a declaração de vontade vai constituir o elemento central e mais característico do negócio jurídico, sendo então o seu estudo, né, comum às declarações ali que afetam a relação negocial estabelecida entre as partes. Então a gente vai perceber, na verdade, que quando a gente estiver diante do nosso mundo negocial, a nossa plena liberdade para a celebração dos pactos, desses contratos, dessas avanças com determinadas pessoas em certos momentos, vai ser, na verdade, um direito à contratação, né, inerente à própria condição da pessoa humana. Então, na verdade, quando a gente está falando de um direito que que vai garantir a própria concepção dessa pessoa humana, essa concretização dessa dignidade da pessoa humana, nós não estaremos no plano do direito patrimonial propriamente dito, mas sim no nosso plano do direito existencial. Nosso direito existencial, neste caso da personalidade, que vai, na verdade,
advir da própria liberdade desse indivíduo. Então, no nosso princípio da liberdade, a gente tem a nossa autonomia privada, que nada mais é do que a nossa liberdade de contratar diante desse recorte da nossa disciplina. Então, a gente vai constatar também que a nossa liberdade de contratar, ela vai possuir uma relação direta com a escolha ali dessa pessoa, ou como a gente já estudou, né, dessa pluralidade, desse pluralismo contratual que pode existir, dessas pessoas com quem esse negócio jurídico vai ser celebrado. Sendo que a nossa liberdade plena vai ser, em regra, essa manifestação de você escolher com quem que você vai negociar. Mas, em alguns casos mais determinados, mais específicos, a variar com as disposições legais, nós teremos uma manifestação muito clara de limites a essa vontade, dessa carga volitiva. Por quê? Por exemplo, a gente não vai poder contratar com o poder público se a gente não tiver uma autorização para tanto. Então, a gente vai começar a se deparar também com questões de normas públicas, normas cogentes, que limitam essa possibilidade e essa liberdade de contratar. Então, como a nossa limitação dessa liberdade de contratar, a gente pode também citar o nosso artigo 497 do Código Civil, que vai vedar a nossa compra e venda de bens confiados à administração em algumas situações. Então, por mais que você tenha a vontade, por mais que você manifeste essa vontade, você não vai poder contratar com o poder público, via de regra, se não tiver um procedimento licitatório, uma dispensa da licitação, desde que motivada dentro dos casos da nossa lei, da nossa legislação, enfim. Então, a gente tem uma limitação dessa vontade. Mas também, num outro plano, né, além desse primeiro plano, dessa liberdade de contratar, a nossa autonomia da pessoa também estará diante desse conteúdo desse negócio jurídico, né? Então, aqui a gente também vai ter algumas limitações ainda maiores dessa liberdade da pessoa. Portanto, no que a gente estiver tratando da liberdade de contratar, nós estaremos direcionando a discussão com essas pessoas com quem você quer contratar. Já na nossa liberdade contratual, a gente vai estar trabalhando mais acerca do conteúdo desse negócio jurídico. Então, a gente tem uma distinção, né? Essa liberdade de contratar com essa liberdade contratual. No primeiro momento, você está querendo verificar quais são as pessoas que você está contratando. Já no segundo momento, as condições, o conteúdo desse negócio jurídico. E aqui, na questão dessa liberdade dessa pessoa, da liberdade contratual, nós estaremos diante ainda de uma limitação muito maior do que no primeiro caso, porque existem, por exemplo, inúmeros sujeitos, inúmeros tempos, né, os sujeitos de direitos que eles começam a bater, começam a conflitar com normas ali que possuem uma vedação em relação à cogência de determinado dispositivo. Então, por mais que a gente estivesse ali, no primeiro momento, no nosso direito civil francês, lá nos primórdios da Revolução Francesa, esse engessamento contratual, aqui a gente não vai ter mais isso não, tá? Por quê? Porque se você estipular um conteúdo abusivo perante outra parte, você vai revisitar esse contrato, você vai revisar esse contrato. Então, existe uma limitação dessa liberdade contratual, tá? Então, por mais que a gente tenha aquela visão, no primeiro momento, extremamente individualista do contrato, a gente tem uma superação. Por quê? Porque a gente não vai mais tratar esse modelo individualista de contrato, mas sim vai verificar a função social do contrato no âmbito externo e no âmbito interno, como nós estudaremos hoje, tá? Ou não sei ainda, vamos ver aqui questão do horário, porque agora as nossas aulas estão mais enxutas. Mas dessa dupla liberdade, essa liberdade para contratar, essa liberdade contratual, que vai decorrer a nossa autonomia privada, que vai constituir, que na verdade ela constitui, né, a liberdade que essa pessoa tem para dispor, que tem para regular os seus próprios interesses, via de regra patrimoniais, mas também, por que não, existenciais, a depender da fórmula e da modalidade contratual no conceito do Paulo Nalim, né? Então, a gente precisa deixar claro que essa autonomia ela não será absoluta e vai sim encontrar limites em normas de ordem pública. E aqui a gente acaba se filiando, né, uma parte da doutrina em que a gente vai entender que esse princípio da autonomia da vontade
se encontrará superado pelo princípio da autonomia privada. Por quê? Porque a gente está numa direção de dar um peso muito grande para a função social dos contratos. Então, se nós, dentro dessa construção teórica, atribuímos um peso considerável para a função social dos contratos, a gente não vai ter mais a figura da autonomia da vontade naquele sentido clássico, né? Mas sim o princípio da autonomia privada, ou seja, as partes podem contratar, elas devem contratar, mas dentro de alguns limites, que as normas de ordem pública estabelecerão esses limites. Então, a gente não está falando de autonomia da vontade pura, mas sim uma autonomia privada, ou seja, você, observando esses limites impostos ali pela legislação, às vezes pelas razões ali sociais, econômicas e culturais da sociedade, você acaba limitando essa vontade que você tem nesse contrato. E aqui a gente tem um ponto muito interessante, por quê? Porque no ano passado, a gente teve, no primeiro momento, a medida provisória 881, que depois foi convertida, né, na nossa Lei da Liberdade Econômica, que veio com a Lei 13.874, de 2019. E essa Lei da Liberdade Econômica, ela é muito interessante esse ponto, porque ela acaba por utilizar a expressão correta, que é a autonomia privada. Porque se a gente constatar na lei da mediação, na reforma trabalhista, enfim, nessas legislações que são contemporâneas, lá vai aparecer a autonomia da vontade, mas, na verdade, essa questão da autonomia da vontade, ela está superada e a gente usa o termo autonomia privada. Então, a lei da liberdade econômica, que foi, sim, encabeçada por importantes juristas também do âmbito civil, acabaram por classificar, né, por conceituar esse termo de forma assertiva, tá? Além disso, é muito interessante que nessa mesma lei da liberdade econômica, de forma específica no artigo 2º, ela traz para nós, melhor dizendo, os princípios ali que norteiam a sua interpretação, essa função hermenêutica. E ela elenca lá, né, a liberdade como uma garantia no exercício das atividades econômicas, a boa-fé do particular perante o poder público, a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício das atividades econômicas e o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. Assim, eu não quero discutir nesse primeiro momento de forma aprofundada a nossa lei da liberdade econômica, mas a gente teve uma discussão também numa matéria lá no mestrado, e a gente chegou à conclusão que ela tem um papel muito importante para o recorte social, né, dentro do campo legislativo, mas ela não produz tantos efeitos assim, porque ela mesma acaba se limitando quando ela coloca, por exemplo, que se tiver uma legislação específica, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, você vai relativizar a lei da liberdade econômica. Então, na verdade, ela tentou trazer um impacto considerável, mas ela acabou se limitando. Mas isso a gente pode deixar para um outro momento. Então, feita essa consideração bem breve acerca da lei da liberdade econômica, a gente vai passar aqui a tentar trabalhar o nosso princípio da autonomia privada e também tentar aqui fazer uma classificação do conceito e da natureza jurídica, que é o que interessa bastante para vocês. Entendo que um autor que eu sempre vou trazê-lo, né, com frequência é o Enzo Roppo. O Enzo Roppo é um doutrinador italiano e ele vai falar para nós, e aqui eu preciso pegar o livro, só um minuto, para eu parafraseá-lo, né? Então, o Enzo Roppo ele vai falar para nós que a autonomia e a liberdade dos sujeitos privados em relação à escolha do tipo contratual, embora afirmada em linha de princípio pelo artigo 1322 do Código Civil, no caso italiano, estão na realidade bem longe de ser tomadas como absolutas, encontrando, pelo contrário, limites não descuráveis no sistema do direito positivo. Então, o que o Enzo Roppo está fazendo aqui? Ele vai estar nada mais, nada menos do que reconhecendo restrições à vontade das partes manifestadas em determinado negócio jurídico. Por quê? Porque, num primeiro momento, a gente vai perceber uma limitação quanto à própria liberdade de contratar ou não o contrato, e também, em outras ocasiões, de limitações que também são subjetivas, né? Porque vão se referir às pessoas com quem as avanças são também celebradas. Aqui já no Brasil, um grande doutrinador que vai trazer a questão do negócio jurídico e também serve como parâmetro para nós é o nosso Francisco Amaral, que
tenta aqui dar o significado do princípio da autonomia privada no seguinte sentido. A autonomia privada é o poder que os particulares têm de regular, pelo exercício da sua própria vontade, as relações que participam, estabelecendo-lhe o conteúdo e a respectiva disciplina jurídica. E ele continua, sinônimo de autonomia da vontade para a grande parte da doutrina contemporânea. Com ela, porém, não se confunde, existindo entre ambas sensível diferença. E aqui a diferença que o Francisco Amaral aponta para nós. A expressão autonomia da vontade tem uma conotação subjetiva, psicológica, enquanto a autonomia privada marca o poder da vontade no direito de um modo objetivo, concreto e real. Então, o que nós temos aqui é que também diante desse avanço, dessa personalização, né, do nosso direito privado, no que concerne a nosso direito civil constitucional, a gente tem um parâmetro, né, ou seja, dentro da função social dos contratos, que aparece ali, nós vamos verificar em 2 dispositivos do nosso Código Civil de forma muito gritante, melhor dizendo, a gente vai ter também um importante enunciado do Conselho da Justiça Federal, STJ também, que foi aprovado na primeira jornada do direito civil lá em 2002, ou seja, quando o Código nem tinha entrado em vigor, e aqui, talvez esse enunciado, que é o enunciado 23, seja um dos mais importantes enunciados doutrinários aqui que foi elaborado, que foi aprovado em todas as jornadas de direito civil. E esse enunciado 23 do CJF, ele vai falar para nós que a função social do contrato prevista, e aqui se atente a esse dispositivo, já pode grifar no código, quem tiver com o código aberto, prevista no artigo 421 do novo Código Civil à época, né, não elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance desse princípio quando presentes interesses meta-individuais ou interesses individual relativo à dignidade da pessoa humana. Então, o que a gente está querendo dizer aqui? Que a gente não está querendo eliminar o princípio da autonomia contratual quando estipula o princípio da função social dos contratos prevista ali de forma mais gritante e mais direta no artigo 421 do Código Civil. Mas sim atenuar, né, reduzir o alcance desse princípio. Tá? A gente precisa, ali, dentro da construção, guiado pela Constituição Federal, estabelecer alguns limites desses contratos. Quando que esses limites serão previstos? Né? Quando ele ferir ali alguns interesses meta-individuais ou um interesse individual relativo à dignidade da pessoa humana, e espere que vocês entenderão a questão dos direitos, dos interesses meta-individuais. Tá? E vale a gente ressaltar aqui também que o nosso contrato visto hoje, na nossa contemporaneidade, né, ele vai ser, na verdade, constituído por uma soma de fatores. Né? Não é mais aquela vontade pura desses contratantes, tanto é que a gente fala da nossa função social, quando a gente entrar lá, externa, né? Como que esse contrato vai produzir, quais são os efeitos que esse contrato produzirá perante terceiros, né? Então, a gente tem também essa importância, essa soma desses fatores, essa diminuição dessa vontade pura dos contratantes, e aqui a gente vai a gente acaba margeando, né, esse significado do nosso próprio princípio da autonomia privada. Por quê? Porque outros elementos de cunho particular vão sim influenciar aqui esse direito, esse negócio jurídico patrimonial envolvido entre as partes. Então, na formação do contrato, o que a gente constata muitas das vezes é que a gente vai perceber a imposição ali de cláusulas, às vezes pela lei ou pelo Estado. E essa imposição de cláusulas pela lei ou pelo Estado vai levar para nós a um ponto muito importante da nossa história, que é o que a gente chama de dirigismo contratual, ou seja, essa intervenção do Estado. É um ponto em que a gente não tem mais um retorno, né? Tanto é que, por exemplo, a gente, num primeiro momento, dentro da liberdade econômica que foi aprovada em 2019, a gente estava querendo voltar a essa predominância do nosso princípio da autonomia privada, né? Ou autonomia da vontade, vamos dizer assim, ou seja, esse pacto, o Estado não vai interferir, o Estado vai pressupor que essas partes elas estejam numa relação ali de paridade. E a gente tem isso, tá? Já tem essa previsão no Código Civil, a gente tem a flexibilização nos contratos de consumo, mas a gente tem essa paridade
Tanto é que a questão de responsabilidade subjetiva, objetiva, vai decorrer dentro daí mesmo, mas enfim. Então, em 2019, a gente estava querendo dar um protagonismo da manifestação da vontade entre as partes. Só que aí vem uma pandemia e desequilibra todas as relações patrimoniais. E aí, o dirigismo contratual, ou seja, essa figura do Estado interferindo nas relações privadas, volta de uma maneira muito gritante. Então, percebam que, a depender da nossa compreensão de Estado e a depender do nosso momento histórico que a gente vive, né, e que a gente depende, os nossos contratos, que são essa veste jurídica, né, na própria palavra do nosso Enzo Rocco, que vai dar essa veste jurídica para a nossa economia, né, a gente vai ter aqui, a depender das balizas sociais e econômicas, uma predominância entre o aumento do interesse entre os particulares, do maior dirigismo, do maior intervenção, e a gente tem, por exemplo, uma figura muito importante do dirigismo contratual aqui no nosso ordenamento jurídico, e a gente trabalhou um pouco ali ontem, quando eu falei do diálogo das fontes, que é o nosso Código de Defesa do Consumidor, que vai consagrar, por exemplo, a nulidade absoluta de cláusulas tidas como abusivas. Então, se determinada cláusula for vista como abusiva em detrimento de uma relação de consumo, ou até mesmo dentro do Código Civil, a gente vai declarar nula aliás, uma nulidade absoluta, nem uma nulidade relativa. A gente vai declarar nula de forma absoluta essas cláusulas abusivas. E também é muito interessante a gente lembrar, né, que a nossa supremacia econômica de uma pessoa sobre a outra irá fazer, muitas das vezes, com que essa pessoa, que é economicamente mais forte, dite essas regras contratuais perante as outras partes, né? Então, nesse caso, o que a gente vai ter? A gente vai ter que a vontade desse fraco, ou seja, essa manifestação dessa vontade dessa pessoa que é hipossuficiente economicamente, alguma coisa nesse sentido, vai estar, sim, mitigado, ou seja, a gente não pode falar de uma paridade de manifestação de vontades em decorrência dessa supremacia econômica. Como eu falei para vocês, se a gente estiver diante de uma relação Petrobras e uma grande outra petroleira, a gente vai ter ali uma paridade. Mas imagina, você tem um contrato muito específico com a Petrobras e que você não possui aquele conhecimento técnico. Então, essa supremacia econômica da Petrobras em relação a você, esse contrato ele não tem uma equidade, né? Ele não tem essa proporção, essa paridade. Então, sem dúvida, essa pessoa mais fraca, ela não tem uma manifestação de vontade como essa pessoa economicamente mais forte tem. Então, essa imposição, ela pode ser econômica, essa imposição pode ser política também, como também no caso dos contratos administrativos, né? Âmbito que também a nossa autonomia privada vai se fazer presente. Então, imaginemos que, nesse próprio caso da Petrobras, você, pessoa individual ali, tem um pequeno, sei lá, um pequeno refinamento, não sei o que você tem para dar de exemplo, mas você, em decorrência dessa força econômica de dependência e às vezes até mesmo política, você vai ter que submeter. Quando eu digo submeter, é você diminuir a sua vontade perante determinado agente para realizar esse contrato. Aí você fala, tudo bem, mas me dê outros exemplos, né? Eu não estou satisfeito com o que você está falando. A modalidade mais comum contratual hoje no nosso direito, né? Qual que é a nossa modalidade mais comum? É o nosso contrato de adesão. Todos nós fazemos contrato de adesão todos os dias. Ou se não fazemos todos os dias, a gente faz com uma frequência considerável, né? Então, os contratos de consumo, via de regra, eles são contratos de adesão. Então, todos nós somos consumidores. E dentro desse contrato de adesão, que também vem na nossa doutrina, na nossa jurisprudência, com um outro termo, e aqui é um termo americano, né, que é a estandardização dessas relações contratuais, nós temos aqui também uma predominância dessa questão acerca desse dirigismo contratual, né? Por quê? Porque do nosso ponto de vista, que a gente pode dizer prático, né, e da nossa realidade, essa vai ser a principal razão que a gente pode falar sem problemas, quando eu estava dando aula de classificação dos contratos, de que a nossa autonomia da vontade não é mais princípio contratual, autonomia da vontade, tá? A nossa autonomia da vontade não seria mais um princípio contratual. Por que eu falo isso? Eu falo isso com segurança. Porque a nossa vontade agora, na verdade, ela vai ter um papel
que no primeiro momento era principal, né, era o preponderante, acaba se tornando um papel secundário, um papel coadjuvante. Você era um protagonista e você se tornou um coadjuvante. Essa manifestação de vontade, essa vontade propriamente dita, ela tem um papel secundário. Por quê? Porque muitas das vezes essa vontade se limitará, né? Vai se bastar ali, né? Entre duas palavras, um sim ou não. Então, também naquela ideia de take it or leave it, né? Porque ou você pega ou você larga, porque você tem essa ideia de um contrato. Se você quiser, você vai lá e assina. Ah, quer contratar serviço telefônico? Vai lá e assina. Não quer? Então não assina. Você não vai ligar para a sua operadora falando, vamos discutir aqui, impor cláusula de arbitragem, porque o judiciário está abarrotado. Isso daí não existe, né? Então, a gente tem uma realidade negocial que às cegas a gente pode falar que o nosso, que o nosso contrato que faria a lei entre as partes, que fazia a lei entre as partes, a gente não tem mais isso, né? Na verdade, a gente todos os dias, não sei quem trabalha aí mais envolvido com o juizado especial, tem essa discussão inverossímil, né? Tem essa discussão dessa relativização, dessa mitigação, dessa revisão desses contratos de adesão. Vale lembrar também que o contrato de adesão nem sempre também advém de relação de consumo. Aqui tem um exemplo que eu sempre dou, os nossos contratos de franquia, né, em que a pessoa se submete a um conglomerado econômico. A gente também tem um contrato de adesão nessa possibilidade também. Então, na verdade, no contrato de adesão, a gente vai ter uma imposição de um conteúdo, né, desse conteúdo, desse negócio jurídico estabelecido entre as partes, pelo simples fato dessa outra pessoa não ter uma opção de que não seja celebrar ou não o contrato. Essa pessoa não discute contrato, ela não discute conteúdo contratual. Ela tem uma estipulação desse conteúdo contratual e ela vai limitar a sua manifestação entre sim e não. Então, uma outra questão que a gente tem com muita frequência é a nossa onerosidade excessiva, né? Ou seja, um contrato desequilibrado. Se a gente constatar essa onerosidade excessiva, que é um vício desse negócio jurídico, que é a lesão, né? A gente vai verificar também inúmeros vícios no nosso negócio jurídico, vocês já verificaram isso na aula de obrigações, vão estudar aqui novamente, mas ali nesse contrato desfavorável, celebrado em que se possui uma onerosidade excessiva, a gente constata a lesão, e essa lesão é um vício do negócio jurídico previsto no nosso artigo 157. E esse vício, que é a nossa lesão, ela pode sim pode motivar a anulabilidade desse contrato ou a revisão desse contrato através da via judicial. Então, a gente tem um dirigismo contratual em que você necessariamente vai ter que judicializar a matéria para tentar discutir acerca de uma possibilidade de uma onerosidade excessiva ou não. Então, quando eu estou batendo bastante nessa tecla, para apontar e para mostrar para vocês que por tudo que eu estou dizendo aqui, a gente poderia conceituar o nosso princípio da autonomia privada, e eu gosto muito do conceito de dois autores, que é o Fernando Noronha e o Flávio Tartucci, que eles trazem para nós, e aqui também eu vou ler o princípio, a conceituação do Flávio Tartucci. Então, se vocês quiserem anotar, eu posso ler com mais calma. Se vocês, depois assistirem essa aula no YouTube, vocês poderão fazer essa anotação também, ou visitarem a doutrina do professor Flávio Tartucci, que vocês constatarão esse conceito. Mas o Flávio Tartucci ele vai falar para nós que o conceito que conceitua-se o princípio da autonomia privada como sendo um regramento básico de ordem particular, mais influenciado por normas de ordem pública, pelo qual, na formação do contrato, além da vontade das partes, entram em cena outros fatores psicológicos, políticos, econômicos e sociais. Trata-se do direito indeclinável da parte de autorregulamentar os seus interesses decorrente da dignidade humana, mas que encontra limitação em normas de ordem pública, particularmente nos princípios sociais contratuais. Então, aqui dentro dessa conceituação do professor Flávio Tartucci, ele consegue traduzir tudo o que eu estou tentando passar para vocês até agora. E aqui tem um termo muito interessante, né, que ele fala, esse direito indeclinável da parte de autorregulamentar. Então, por isso que eu falo que talvez a nossa própria autonomia privada, ela evolui
na contemporaneidade para o que a gente chama de autodeterminação, que possui uma vertente muito direta com essa autorregulamentação, né? Porque na nossa autodeterminação, além dos nossos direitos clássicos patrimoniais, a gente vai poder também contratar ou estipular ali contratos com os nossos direitos existenciais. Então, você vai fazer uma autodeterminação da sua vontade e essa vontade também pode ser manifestada dentro do seu corpo, através de um testamento vital, etc. Quem estuda biodireito, bioética, se depara muito com essa discussão no âmbito contratual, ética e essa questão da evolução dos paradigmas da vontade e da liberdade, tá? E um outro conceito que eu falei para vocês que eu gosto bastante é o nosso conceito do Fernando Noronha, que ele vai falar para nós que a autonomia privada consiste na liberdade de as pessoas regularem por meio de contratos ou mesmo de negócios jurídicos unilaterais, quando possível os seus interesses, em especial quanto à produção e à distribuição de bens e serviços. E aqui o Fernando Noronha ele acaba trazendo doutrinadores de enorme peso, entre eles o Lawrence, né, o Carl Lawrence, que vai falar para nós que a possibilidade oferecida e assegurada aos particulares de regularem suas relações mútuas dentro de determinados limites por meio de negócios jurídicos, em especial mediante contratos. E aqui traz também o Emílio Betti, quando ele fala que é o poder de autorregulamentação dos próprios interesses e relações exercidos pelo próprio titular deles, a ser exercidos nos limites e com as finalidades assinaladas pela função social do contrato. Então, o próprio Emílio Betti, ele reconhece essa limitação da função social dos contratos, tá? Espero que a gente esteja caminhando bem. Se alguém pudesse manifestar, tá tranquilo, tá dando para acompanhar, tá muito rápido, como que a gente está aí? Tranquilo. Tá tranquilo, professor. Maravilha, então. Então, vamos seguir. Então, seguindo aqui mais um pouquinho acerca da nossa autonomia privada, acho que é importante a gente estudar, esgotar o tema dentro das possibilidades de tempo, né? Como eu falei para vocês, a nossa autonomia privada ela é limitada por normas de ordem pública ou normas cogentes, né? E dentro dessa discussão, a própria Lei da Liberdade Econômica, a nossa Lei 13.874 de 2019, vai trazer para nós, ela trouxe uma regra muito importante para a prática. Porque dentro do artigo 3º da Lei da Liberdade Econômica, deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui rapidinho. Ela vai falar para nós, aqui, tá aqui, ó. Artigo 3º, vamos lá. São direitos de toda pessoa natural ou jurídica essenciais para o desenvolvimento e crescimento econômicos do país, observado o disposto no parágrafo único do artigo 170. E aqui, deixa eu me achar aqui. Ter a garantia de que os negócios jurídicos empresariais paritários serão objetos de livre estipulação das partes pactuantes, de forma a aplicar todas as regras de direito empresarial apenas de maneira subsidiária ao avançado, exceto normas de ordem pública. Então, o que a gente está querendo, o que a lei está querendo dizer aqui? Pelo amor de Deus, Estado, não intervenha quando a gente estiver diante de relações equivalentes, né? Relações em que as partes possuem as mesmas possibilidades de se contratar. Mas isso a gente já tem na nossa codificação civil, tá? Mas, na verdade, essa substituição dessa autonomia da vontade pelo princípio da autonomia privada vai trazer as consequências para o nosso instituto negocial e a gente não pode esquecer, de forma alguma, que a gente vai apontar para a relativização do princípio da força obrigatória do contrato, que é um outro princípio que a gente vai estudar aí, provavelmente, talvez, na aula de amanhã não, na aula de segunda-feira, bem que poderia ser amanhã, ou na aula de terça-feira da semana que vem, que é o nosso pacto assunt servanda, né, essa força obrigatória do contrato, que acaba sendo relativizada em decorrência dessa limitação da autonomia privada, mas a gente tem que repetir sempre que esse pacto assunt servanda jamais ele foi eliminado. Ele não foi eliminado, ele tem que estar aqui, porque imagina a bagunça, e essa bagunça já existe, porque às vezes o judiciário não deve intervir na relação contratual e acaba intervindo e acaba produzindo um enriquecimento sem causa, um enriquecimento ilícito, que também é uma conduta vedada pelo nosso ordenamento jurídico, no nosso Código Civil, e acaba prejudicando aí inúmeras relações contratuais. Então, o nosso pacto assunt servanda, ele está presente, ele deve estar presente, porque senão a gente
acabaria com o nosso instituto importante, que é o nosso contrato. Tá? Vamos lá, para aqui já caminhar para a nossa finalização, né? O que a gente tem que concluir aqui, uma constatação que também acaba sendo fundamental para a nossa estipulação da nossa autonomia privada, diz respeito também que essa norma, né, ela pode ter uma norma restritiva da autonomia privada, vai também ter às vezes, ser decorrente de uma interpretação extensiva ou por analogia, quando a gente estará visando proteger ali uma parte vulnerável de determinada relação negocial. Geralmente, tá? Geralmente, será o caso do trabalhador, do consumidor e do aderente de contratos de adesão. E para a gente reforçar essa ideia que eu já tinha passado para vocês, mas para concluir o raciocínio, essa constatação a gente sempre vai tê-la e sempre vai lembrá-la em decorrência da proteção constitucional aos vulneráveis. Então, a nossa Constituição elege os vulneráveis, mais especificamente os trabalhadores dentro do artigo 7º e dos consumidores dentro do artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal. E aqui, para finalizar de fato a nossa autonomia privada, né, o nosso Francisco Amaral, novamente, ele vai falar para nós, ele traz uma relação feita, né, para nós entre a autonomia privada e a nossa função social dos contratos, que é o nosso próximo princípio, e ele vai falar, e olha que brilhante esse termo que ele traz para nós, que emprestar ao direito uma função social significa considerar que os interesses da sociedade se sobrepõem ao ato, ao do indivíduo, né, aos interesses do indivíduo, sem que isso implique necessariamente a anulação da pessoa humana, justificando-se a ação do Estado pela necessidade de acabar com as injustiças sociais. Então, agora, nós passamos, né, para o nosso segundo princípio. Deixa eu ver quanto eu estou com o horário aqui, mas, enfim, eu vou passar uma noção bem ampla da função social do contrato, então, que eu tenho mais 8 minutos, infelizmente, na aula de hoje, mas a nossa função social do contrato, a gente vai aprofundar isso melhor na nossa aula da semana que vem, mas se vocês quiserem deixar destacado já, na verdade a função social do contrato, ela advém de dois importantes artigos do nosso Código Material, nosso Código Civil, que são os artigos 421 e o artigo 2035, parágrafo único do Código Civil, tá? Então, fazendo uma breve leitura bem rápida desses dois dispositivos, deixa eu abrir meu Código Civil aqui rapidinho. Então, entenda, ó, nosso caput do artigo 421 vai falar para nós: a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Por mais que fale que a redação foi dada ali pela Lei 13.874, o caput não foi alterado. Então, a gente tem o parágrafo único que tenta ali estipular ali algumas limitações, quando diz nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Depois a gente pode problematizar isso num segundo momento, tá? Mas a gente tem ainda o caput. O caput é a cabeça do nosso artigo, então, sendo a cabeça, ele predomina. Então, por mais que fale em intervenção mínima e fale em excepcionalidade da revisão contratual, se o caput fala que essa liberdade contratual será exercida mediante a função social do contrato, desculpe, mas essa legislação ela não vai produzir os efeitos que ela imaginava produzir. E outra coisa, que uma crítica em relação ao caput desse dispositivo, é que fala liberdade contratual. Como eu falei para vocês, quando a gente estava trabalhando autonomia privada, a gente tem a conjugação da liberdade contratual e a liberdade de contratar. Dessa conjugação dessas duplas funções, né, a gente tem aí sim a autonomia privada. Então, imaginemos que a autonomia privada seja um gênero e a espécie, liberdade contratual e a liberdade de contratar sejam espécies, tá? Então, teria uma crítica conceitual acerca do termo liberdade contratual, tá? Mas, quando a gente está trazendo a questão da função social do contrato, a gente se remete novamente aos franceses, e o nosso Código Civil francês, de 1804,
ele traz para nós aqui uma chamada liberdade de contratar, e essa chamada liberdade de contratar, ela possuía ali um cunho essencialmente capitalista, individualista, ou ali na predominância, dentro do contexto da Revolução Francesa, burguês, né? Por quê? Porque a gente, ali dentro da Revolução Francesa, buscava que o contrato permitisse a aquisição da propriedade, aquela valorização da propriedade, dita de uma forma brilhante pelo John Locke, e isso era totalmente legítimo, né? É totalmente legítimo até hoje. Então, a gente estava querendo afastar o Estado, aquele Estado que limitava, né? que tirava o dinheiro desses burgueses, esse Estado que Santos Culottes, enfim, toda a ideia da Revolução Francesa. Então, se afasta o Estado e que se faça a regra entre as partes. Esse contrato faz lei entre as partes, né? Mas na contemporaneidade, a nossa autonomia da vontade clássica vai ser substituída pela autonomia privada, sob a égide de um interesse social que vai sobrepor ao interesse particular. E nesse sentido, o nosso código vai apontar para a nossa liberdade de contratar sobre o freio dessa função social. Então, o que a gente está querendo dizer aqui é que existe um outro paradigma, né? Por mais que seja um paradigma antigo, que a gente está falando do Código Civil de 2002, mas ainda a gente discute muito isso hoje, tentando fazer essa alteração novamente do paradigma em 2019, através da lei da liberdade econômica, mas, na verdade, a gente tem uma nova ordem jurídica contratual que vai não afastar, mas vai mitigar essa teoria clássica francesa, né? Tendo em vista também as mudanças históricas tangíveis pelo welfare state, enfim. Então, o fenômeno do nosso interesse social, na vontade privada negocial, não vai decorrer unicamente do intervencionismo do Estado nos interesses privados, com o nosso chamado, como eu disse para vocês, dirigismo contratual, mas sim da própria modificação de conceitos históricos em torno da própria ideia de propriedade. Tá? Então, no nosso mundo contemporâneo, existirá infindáveis interesses interpessoais estabelecidos entre as partes. Né? Então, esses interesses interpessoais, eles serão, sim, muito sopesados, e esse interesse sopesado, essa intenção, era algo que era inimaginável no contexto da Revolução Francesa, no contexto do Código Civil francês de 1804, que foi o código que influenciou em demasia aqui o nosso ordenamento jurídico. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, a questão dos contratos, do próprio contrato de adesão. Né? Então, imagine, a gente não tem mais essa manifestação de vontade qualificada, a gente tem esse sopesamento desses interesses interpessoais. Então, o que vai acontecer é que o intérprete, né, quando chegar esse caso lá para o Poder Judiciário, ou até mesmo, é mais raro, né, muito mais raro, mas numa arbitragem, esse juiz ele vai olhar para o caso e ele vai analisar se existe ali um desequilíbrio, se existe uma necessidade de uma adequação social de um contrato, ou às vezes, não do contrato no todo, mas de algumas cláusulas que estão previstas nesses contratos. E aqui também, por exemplo, no contrato muito clássico aqui no que aconteceu no país, né, no nosso Brasil, a relação de leasing de veículos a pessoas naturais, né, quando a gente teve ali uma onerosidade excessiva, a gente teve ali uma fragilidade dessa relação contratual nas ideias ali desse financiamento desses veículos a pessoas individuais, dessa indicação, né, desse contrato de leasing. Então, a gente teve ali nesse ponto uma intervenção dentro desse dirigismo contratual, mas não só pelo dirigismo contratual, mas sim pela própria ideia de propriedade. Então, na questão do leasing dos veículos, não foi a questão do dirigismo contratual, desse interesse social, mas sim por essa ideia, uma ideia que se transformou no tempo da própria propriedade. Né? E o Flávio Tartucci, para finalizar nossa aula de hoje, ele vai falar para nós que a função social do contrato, que é um preceito de ordem pública, eu vou falar porque é um preceito de ordem pública na regra do 235, parágrafo único do Código Civil, vai encontrar um fundamento constitucional no princípio da função social do contrato em sentido lato sensu, que está ali previsto no rol do artigo 5º da Constituição em alguns incisos, tá? E também dentro da ordem econômica constitucional, que é o nosso artigo 170 da Constituição, em específico o inciso 3º. E vai ali
buscar, né, vai tentar propor ali uma proteção da dignidade da pessoa humana, uma sociedade mais justa e solidária e o princípio da isonomia. Então, a gente vai ter uma nova concepção do direito privado no nosso plano civil e constitucional, que deve guiar as nossas relações civilistas aqui do nosso século XXI, seguindo a tendência da nossa personalização do direito civil. Só para finalizar, artigo 2035 do Código Civil, parágrafo único, ele vai falar para nós, nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos. Esse artigo, parágrafo único, melhor dizendo, do artigo 2035, ele não foi alterado pela Lei da Liberdade Econômica, o que gera um pouco de questionamento, né? Por que não foi alterado isso lá na nossa Lei da Liberdade Econômica? Às vezes passou batido. Então, galera, o que eu tinha para dizer era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente já avançou um pouquinho aqui, já chegamos no nosso horário, fiquem à vontade para perguntar. Gostaria novamente de agradecer a todos e todas, parabenizá-los novamente aí pelo Dia do Estudante. É uma coisa maravilhosa, né? Ser estudante sempre é algo que nos motiva a evoluir, é algo que nos motiva a estar em constante evolução e é algo que faz formar o nosso caráter dentro dessa intersubjetividade. Então, se ninguém tiver nenhuma pergunta, é isso.